Boa tarde, eu me chamo Luara, faço parte do Projeto Alfa, sou acadêmica de medicina do nono período da UFAC e hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre acesso venoso central. Bom, rapidinho falando sobre os acessos vasculares, aqui a gente tem alguns tipos, mas sem dúvida nenhuma o mais visto por todo mundo na prática clínica é o acesso venoso periférico. Para fazer reposição volêmica, para passagem de medicamento, ele é o mais utilizado. Tem também a inserção pelo intraósseo, né? O PIC, que é o catéter venoso central, por meio de veias periféricas, e o Portocat, né? Que é mais usado em pacientes em tratamentos com antineoplásicos, que esse catéter ele fica inserido mesmo debaixo da pele do paciente, protegido pela pele e pelo tecido subcutâneo, e a inserção do medicamento é feita por cima da pele mesmo, porque ele tem essa capinha de silicone. Então, previne as infecções porque diminui a retirada dos catéteres, certo? Bom, quais as indicações, então, para o acesso venoso central? Hemodiálise, a gente sabe que o tratamento definitivo para um paciente que dialisa é a formação de uma fístula arteriovenosa, mas enquanto isso não acontece, o paciente faz diálise sim por catéter. A inserção de um marca-passo, catéter de artéria pulmonar e o que a gente vai abordar hoje, que é o catéter venoso central. Mas tá, Luara, quais são as principais funções, digamos assim, de um catéter venoso central? Administração de drogas intravenosas, soluções isotônicas e, inclusive, hiperosmolares. O que acontece? Se você insere uma medicação que tem uma osmolaridade muito grande em uma veia periférica, tem o perigo dessa veia causar uma flebite e ela colaba, então não é indicado, certo? Vai propiciar a administração de drogas antineoplásicas e transfusão de hemoderivados e é uma via de acesso da hemodiálise. Então, falando do catéter venoso central propriamente dito, acontece quando existem falhas no acesso venoso periférico, devido muitas vezes a repetidas tentativas, né, de fazer um acesso, a inserção de medicação, nutrição parenteral ou drogas vasoativas. Obviamente, a nutrição parenteral total não seria feita de maneira efetiva na veia periférica devido à alta osmolaridade. A monitorização, né, que é a obtenção da pressão venosa central, locação de catéteres na veia pulmonar, hemofiltração ou plasmoférese. Quais são as contraindicações? Absolutas não há, não existe um achado, digamos assim, que contraindique absolutamente a inserção de um catéter venoso central. Mas relativas existem algumas, como lesões de pele, queimaduras ou infecção daquele sítio local, certo? Lembrando que essa infecção é perigosa, sim, principalmente nesse caso, onde a gente vai fazer uma punção tendo acesso direto à veia cava superior. Isso pode causar uma complicação tardia de endocardite nesse paciente. Um pneumotórax ou hemotórax contralateral, alterações anatômicas locais, discrasia sanguínea ou uso de anticoagulantes. Prestar atenção, então, paciente com coagulopatia, no tempo de protrombina e na contagem de plaquetas, certo? Bom, falando então um pouquinho sobre os sítios de punção. Temos a veia jugular interna, a veia subclávia e a veia femoral. São os três principais sítios que são abordados. Então, o famoso interno, sedento por um procedimento. O que tem que fazer, então, para conseguir se preparar de maneira adequada para poder fazer esse acesso? Bom, a preparação geral, ele vai desde do consentimento, né? Que você tem que informar e explicar para o seu paciente o que vai ser feito. E o posicionamento do paciente também é muito importante. Na literatura, ele traz que a posição de Trendelenburg é importante de ser feita, porque o paciente vai deixar os membros inferiores elevados, e isso, então, vai aumentar o refluxo venoso para a região cervical, né, se a gente for fazendo a jugular interna. Então, a gente permite que essa veia ela fique mais engurgitada, e aí a gente diminui, então, o erro, digamos assim, do sítio anatômico, né? E também a gente consegue ver se vai sair sangue ou se vai sair ar de uma forma mais adequada, mais fácil, digamos assim. Tem que acontecer a degermação na superfície, onde vai ser feita a punção. É indispensável, é indiscutível, tem que ser num campo estéreo,
porque, como eu disse, a possibilidade de ter uma infecção e uma complicação para endocardite é grande, certo? E a pessoa que for fazer o acesso tem que se portar e ter os mesmos cuidados como se estivesse entrando num sítio cirúrgico, numa sala cirúrgica. Então, vai ter que sim fazer antisepsia pessoal, vai ter que lavar as mãos, calçar luva estéreo, calçar capote, usar máscara, óculos, touca, todos os equipamentos de proteção individual. Isso é indispensável. Tá, mas o que a gente precisa então para poder fazer esse acesso? É o famoso kit do acesso venoso central, gás estéreo, seringa, um anestésico local, campo estéreo, soro e equipo, kit sutura mais o fio. Tá, Luara, mas o que é esse kit estéreo? Ou esse kit de acesso venoso central, perdão. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o mais comum. Aqui é um catéter monolumen, aqui é o fio guia, esse C é o bisturi, porque quando a gente passa o dilatador, a gente precisa fazer um pique na pele do paciente para ajudar na dissecção da pele, do tecido subcutâneo, para ajudar na passagem desse dilatador. O D é o dilatador, o E é uma agulha de punção e o F é uma seringa, certo? Então, como que é feita a técnica propriamente dita para inserção do catéter venoso central? A técnica mais utilizada, sem dúvida nenhuma, é a técnica de Seldinger, é a mais usada e é a mais comentada nas literaturas. Então, aqui a gente tem as imagens e eu vou explicando para vocês o que está sendo feito. Aqui, nessa primeira imagem, a gente tem a punção. Não esquecer de, antes de fazer a punção, a gente faz uma anestesia, porque o seu paciente não precisa sentir dor, né? Então, faz um botãozinho anestésico ali e tal. E aí, você insere a agulha. Normalmente numa angulação de 45 graus. Nessa segunda imagem, tem a inserção do fio guia passando por dentro da agulha, certo? Essa aqui, a gente retira a agulha, nessa terceira imagem, e deixa só o fio guia. Presta atenção que o fio guia, ele sempre vai continuar aqui. Ele vai ser a última coisa que vai sair. Aqui, a gente vai fazer o piquezinho com o bisturi e vai passar o dilatador, certo? Por dentro do fio guia. Para terminar, a gente retira o fio guia quando estiver inserindo o catéter. Esse já é o catéter definitivo. Lembrar que a passagem desse catéter, ela tem que ser limpa, ela tem que ser tranquila, não pode ter nenhuma resistência. Se tiver resistência, tem que fazer de novo. E aí a gente tem a retirada, então, do fio guia, e aqui o catéter está inserido de forma correta, a gente faz a fixação com um pontinho e pronto, certo? Bom, falando então da veia jugular interna, ela é a mais utilizada porque, em caso de uma punção arterial, ela é um sítio de fácil compressão, né? Caso aconteça algum sangramento excessivo. E o marco anatômico da jugular interna é o triângulo de Sedilot, certo? Então, o que consiste o triângulo de Sedilot? A base do triângulo vai ser a clavícula e a punção vai ser feita no ápice desse triângulo. Então, o que vai acontecer? Aqui a gente tem a base, que é a clavícula, aqui a porção lateral, certo? Do esternocleidomastoide, e aqui a porção clavicular do esternocleidomastoide. Então, no ápice desse triângulo é feita a punção. Lembrar que a gente tem que fazer a punção numa angulação de 45 graus, certo? E faz essa punção de forma ipsilateral, de onde você está fazendo do sítio de punção, certo? A veia subclávia, ela é o xodó, digamos assim, de alguns médicos, mas ela é um pouco mais complicada de ser feita, porque não é uma artéria que vai ser facilmente compressível. Então, se a gente tiver uma punção arterial nesse caso, é mais difícil de controlar, porque a artéria ela vai ficar debaixo da clavícula, certo? Então, o que a gente faz? A gente divide a clavícula em 3 partes, digamos assim, e a gente vai fazer na primeira porção, o primeiro 1/3 proximal e 2/3 distais da clavícula. Então, a gente vai inserir essa agulha, certo? Em direção à fúrcula external. Cuidar para não fazer um pneumotórax nesse caso.
Importante ressaltar que, por exemplo, se o paciente já tem um pneumotórax do lado direito, você já faz a inserção do catéter venoso central do lado direito, porque caso ocorra uma complicação de pneumotórax, já é do mesmo lado, certo? Bom, em relação... uma coisa importante, da jugular interna, perdão pelo lapso. É importante ressaltar que a veia, ela vai ficar lateral à artéria. Então, se a artéria está aqui, a veia jugular interna, ela fica encontrada de forma lateral à artéria, certo? Por que eu falei isso? Porque a veia femoral é o contrário. Ela é encontrada de forma medial à artéria. Então, a artéria está aqui e a veia femoral é encontrada de maneira medial. É importante ressaltar que uma complicação tardia mais importante quando realizado esse acesso é a presença de fenômenos tromboembólicos. Então, a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Algumas considerações. Quando a gente termina de fazer um procedimento de um catéter venoso central, é mandatório que a gente peça um raio-x de tórax. Por quê? Para ver se o meu procedimento foi feito de maneira correta? Não, para ver se você tem alguma complicação imediata após aquele procedimento. O mais comum deles é o pneumotórax, tá? E aqui, algumas literaturas trazem que pode ser feita uma punção guiada por ultrassom. Não é uma coisa muito comum, principalmente no nosso serviço, então eu optei por não aprofundar muito. Mas se a gente visse uma imagem de ultrassom, aqui seria uma veia, certo? E aqui seria a agulha dentro da veia, certo? Um corte longitudinal. Importante ressaltar que a veia, ela é mais flexível, digamos assim. Então, quando você insere a agulha, ela faz uma diminuiçãozinha e depois ela volta, tá? Então, dentre as complicações que a gente pode ter desse procedimento, a gente tem as tardias, que é trombose, infecção, lembrada endocardite nesse caso, e as imediatas. Quando feita uma punção arterial, se você pega uma artéria, né, obviamente, o sangramento ele vai vir em jato e é um vermelho muito vivo, digamos assim, diferente do sangue venoso. O sangue venoso ele vem de uma forma mais babada e o sangue ele é encontrado num vermelho escuro, certo? Isso é uma parte importante também quando a gente faz a punção, quando a gente faz o teste do refluxo desse sangue. A gente coloca uma seringa no acesso, aspira, vê se vem sangue ou se vem ar e depois coloca soro, tá? A presença de hematoma, principalmente na região cervical. Se você tiver um hematoma extenso, bilateral, pode ser que no futuro aconteça a compressão das vias aéreas, e é uma coisa que a gente não quer, certo? O pneumotórax, que é a complicação mais comum, digamos assim, o hemo, o quilo ou o hidrotórax. Falando um pouquinho do quilotórax, ele é mais comum do lado direito, porque é onde passa o ducto torácico, ducto torácico,